Então, enquanto ela está se ajeitando aí, nós vamos conversando um pouco. Uma alegria muito grande nós estarmos de volta aqui ao CFA, né? Aonde já trabalhamos aqui muito tempo antes, né? Tivemos a sorte de trabalhar com o seu Roque. Além de fazer parte da direção da casa. Eu lembro que o seu Roque foi muito interessante. O seu Roque precisava, falava assim, o centro estava com pouca atividade na época. Aí ele foi para o Benevides lá, né? E falou assim, escuta, a Mocidade Espírita não quer assumir uma reunião lá? E foi interessante, né? Aí a Mocidade Espírita começou uma reunião aqui. Isso, eu acho que foi antes da década de 80. Foi 78, 79, por ali, né? E essa reunião aconteceu aqui durante muitos anos. Depois, por contingências, ela saiu, ela continua acontecendo hoje no CEPAC. Daquela reunião começou no sábado aqui, nesse centro, foi para outro, foi baixar no outro centro. Né? Mas é muita alegria a gente estar aqui com vocês hoje, essa alegria de estarmos reunidos em função da doutrina espírita, do movimento espírita, né? Recebendo Carlos, como é que é o nome certo? Carlos Alberto Leme, conosco aqui hoje, né? E vou pedir para o Luiz depois apresentar ele, né? Melhor. Tudo certo aí, Camila? Não? Nós vamos começando e na hora que a rádio entrar, muito bem. Como diz o Benevides, vamos para aquilo que é uma questão nossa de necessidade. Para começar. Espera aí, próprio presidente. Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez estamos no prosseguimento da nossa jornada de palestras, segundo ciclo de palestras espírita da USP de Garça. É muito prazer que nós recebemos o nosso Carlos Alberto Leme, que vem falar sobre transformação, um tema bastante sugestivo para os dias de hoje. E nós, como sempre, né, iniciamos a atividade espírita, uma palestra, com uma prece, com um recolhimento íntimo. A prece no espiritismo não é um ritual, é uma necessidade de a gente buscar dentro de si aquilo que tem de bom, aquilo que nós temos a oferecer, para que a palestra atinja plenamente os seus objetivos. E é através desses pedidos que nós buscamos Deus e agradecemos a oportunidade de estarmos todos reunidos. Podemos nos encontrar e podemos tratar de um tema que interessa de todos nós e que certamente nos trará elementos para a nossa reflexão de hoje, para a reflexão que nós precisamos desenvolver no dia a dia da nossa vida. Então nós agradecemos a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, os benfeitores da casa, os CVAC, irmã Filomena, por tudo que nos tem proporcionado, e por essa oportunidade especial de podermos aqui participar de uma noite de palestra. E que possamos aproveitá-la da melhor forma possível, buscando na mensagem do nosso irmão expositor aquilo que mais toca o nosso entendimento e que mais toca o nosso coração. Que Deus nos abençoe e que possamos assim iniciar as atividades desta noite. Boa noite a todos, mais uma vez. É com muita alegria que o CFA recebe vocês aqui, ver essas carinhas maravilhosas que a gente encontra por aí, nos eventos, nas palestras.
Isso é muito bom. Afonsinho, né? Gustavo, que faz tempo que não vem aqui, Vanderlei lá, meditando como sempre, passando energia para nós, né? Ana Rosa, enfim, muito bom receber vocês aqui. Eu queria falar para vocês que essa palestra está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook do CFA, e ela vai subir para o nosso canal do YouTube depois, e vocês poderão acessar todas as palestras realizadas aqui no CFA. Tá? E transmitido também pela rádio web Meimei. Nós temos a repórter aqui, a nossa Camila, né, maravilhosa. Enfim, quero apresentar para vocês Carlos Roberto Leme, uma das pessoas mais badaladas no sentido sábias de Bauru. Eu tive essa informação. Ele participa do Centro Espírita Chico Xavier, né? Passou a ser nosso amigo, porque a filha dele já veio aqui, a Lívia Leme, veio fazer uma palestra aqui com a gente em 2019, veio tocou também, fez um mini seminário com a Karina Rafaeli, com a Lívia, a Melissa de Barra Bonita, né, Jaú, se eu não me engano, e a Marília Candeloro. Inclusive, nós vamos passar no dia 16 esse mini seminário aqui. Está gravado, um mini seminário maravilhoso. Então, com vocês, Carlos Alberto Leme, para falar sobre o tema transformação. Boa palestra para nós. Problemas técnicos, só um minutinho, gente. Pronto. Bem, boa noite a todos. Como eu já fui aí largamente apresentado, né? Carlos Alberto, é um prazer imenso estar aqui, né? Com os amigos de fé, né? Com os irmãos de jornada, todos nós que ansiamos pela busca da compreensão do que seja a vida, do que seja a existência. E estamos todos imersos num processo de evolução, né? Aliás, o seu Benevides já fez a palestra, né? Não precisava nem falar mais nada. Meia dúzia de palavras ele resolveu para nós. Mas, de qualquer forma, é uma alegria. Eu agradeço também ao Luiz, né, ao Luiz Carlos, pelo convite. E, enfim, conseguimos acertar para hoje, coincidência ou não, né, justamente num mês aí de eventos da USE, né? E então isso redobra a nossa responsabilidade em trazer aqui informações sobre o ensinamento dos espíritos, né? A doutrina espírita, ela é um corpo de ensinamentos trazido esse corpo de ensinamento pela própria espiritualidade. Daí, todo o nosso respeito diante dessas verdades sublimes que a espiritualidade nos trouxe e nos traz, continua nos trazendo. Por quê? Porque são irmãos maiores que venceram distâncias, né? Muitas vezes abnegaram da sua própria jornada evolutiva, já poderiam estar seguindo em outros planos de evolução, mas detiveram a sua caminhada. Por quê? Porque olhando para trás, viu ainda uma humanidade carecente, né? Necessitada de consolo, necessitada de alívio e de compreensão. Por quê? Porque, segundo essa mesma espiritualidade, a humanidade, de uma forma geral, ainda dorme. Ainda dorme. Poucos são aqueles que principiam a acordar. Raros são aqueles que já se mantêm acordados. Isto
é uma visão que a própria espiritualidade nos passa. Não obstante todo esse processo de evolução que nós acompanhamos, né, e já foi dito aqui a questão tecnológica, não obstante isso, nós temos um desenvolvimento, sim, intelectual bastante grande, a humanidade, né, como um todo, mas sob o aspecto moral, que é a outra vertente da evolução do espírito. Então, nesse aspecto de moral, nós ainda nos encontramos ainda bastante distantes daquilo que deveria ser o razoável. A doutrina espírita, ela, como digamos assim, um episódio de uma programação maior pela hierarquia espiritual que rege, que governa e que nos encaminha para o progresso, para a evolução, ela veio no século XIX, né, através do século XIX, sim, 1857, né, que foi o livro dos Espíritos. Ela veio, então, trazer para nós esses ensinamentos e demonstrar para todos que a vida, ela não se detém ali no sepulcro. Muito pelo contrário. Essa vida, ela atravessa os portais, então, da morte e continua plena do outro lado da vida, que é a verdadeira morada do Espírito. Estamos aqui só de passagem. Esse processo de evolução, que nós poderíamos chamar de um determinismo divino, porque tudo está fadado, inevitavelmente, a evoluir. O próprio Emmanuel nos relata sobre isso. A própria doutrina espírita, o próprio livro dos Espíritos, é nesse sentido. Ou seja, tudo evolui. Tudo evolui. E nós não estamos fora desse processo. Nós somos partes desse processo. Nós não somos privilegiados, né? Digamos assim. Por quê? Porque dentro do nosso planeta Terra há inúmeras linhas evolutivas em todos os seres da criação. Todos eles estão evoluindo. Não é só o homem, portanto, que evolui. E não é só o homem que está evoluindo dentro de um ciclo maior ou dentro de um ápice da evolução. Não. Tudo evolui e há planos de evolução muito superiores a esse que nós agora experienciamos. Então, é nesse sentido. Por que estamos dizendo sobre isso? Estamos dizendo porque quando nós passamos a ter essa visão mais ampliada, essa visão mais ampla, mais profunda sobre a existência, nós passamos a desenvolver uma virtude essencial, que é a humildade. A humildade. Por quê? Porque esse conhecimento nos traz o reconhecimento de que há algo superior e que nós precisamos buscar esse algo superior, que também é infinito. É uma escala que não tem fim, né? Você tem uma água aí, Luiz? Aqui, né? Obrigado. Saí de casa e nem bebi água. Então, é nesse sentido. E isso se dá por um processo que nós chamamos de transformação, que é o tema aí da palestra. Transformação. Trans, que vem depois. Uma forma que vem depois. Ação é de agir. Então, é agir no sentido de uma nova forma a cada momento. É nesse sentido. A doutrina, basicamente, é isso. Até porque no livro Roteiro, de Emmanuel,
O livro Roteiro. Aliás, é um excelente livro, deve ter aí na biblioteca. Eu tenho procurado resgatar esse livro dentro das casas espíritas, porque ele é um manancial de conhecimento e de instrução mais profunda para todos nós. Ele abre o livro, no capítulo 1, que é o homem ante a vida. E lá no capítulo 40, que é o último, está o homem ante o infinito. Então, Emmanuel, entre o primeiro e o último capítulo, ele faz uma abordagem sobre os mais variados assuntos da doutrina espírita que interessam diretamente para todos nós no processo da ascese, da ascensão espiritual. Lá nesse livro tem um capítulo que se chama A Missão do Espiritismo. E é interessante, a missão do Espiritismo. E Emmanuel vai nos dizer que a missão primordial do Espiritismo é o esclarecimento das almas. O esclarecimento das almas. Para que nós saiamos daquele estágio de sonolência identificado pela espiritualidade e caminhemos na direção da luz. Num estado digamos assim, de despertamento. Nós estamos num processo ininterrupto de despertar. E a doutrina espírita, ela é uma ferramenta que contribui sobremaneira quando estudada de uma forma sincera, de uma forma honesta, ela contribui sobremaneira para essa transformação cujo ambiente não é outro senão o próprio interior de cada um de nós. Tudo se passa no interior de cada um de nós. Todo o processo da evolução, todo o processo do progresso humano, ele é um caminho interior. É como aquele discípulo que perguntou ao mestre que ele já havia muito tempo buscado o caminho, né, da ascensão espiritual e não encontrava esse caminho. E aí o mestre sabiamente respondeu para ele: você não encontrará esse caminho enquanto você não se transformar no próprio caminho. Olha que interessante, né? E aí nós lembramos de imediato na própria passagem do Evangelho, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas eu sou o caminho. Então, ele está dizendo para nós: vocês também precisam ser o próprio caminho. Porque religião é um processo interior. Não é um processo exterior. Né? E nós sentiremos que estaremos caminhando nessa direção quando não houver mais aquela duplicidade entre o meu cotidiano e a minha religião. Ou seja, né, não é aos fins de semana ou num determinado dia da semana que eu vou exercer a minha religião. Não, não é. É quando o meu cotidiano for a minha própria religião. E isso é difícil, porque eu preciso sacralizar cada momento da minha existência, cada ação, como se eu estivesse realizando aquela ação e estamos diretamente para o Criador. Será que nós agimos dessa forma? Né? Será que tudo o que eu faço pensando no beneplácito que Deus, né, ou o Criador, ou essa energia cósmica dispensa para todos nós? Será que nós temos essa consciência? Então é preciso que nós passemos a refletir sobre essas questões profundas que envolvem a todos nós. Né? Nós não estamos aqui por um acaso. Não estamos aqui circunstancialmente.
Aliás, estar aqui encarnado não é um trabalho de... Não é um passeio, né? Não é uma atividade de veraneio. Não, nós estamos aqui para aprender. E o maior propósito da existência, segundo a espiritualidade, é a nossa aproximação do Criador. O propósito maior da existência é que nós aprendamos a nos aproximarmos do Criador. Nós não estamos desconectados do Criador, nunca estivemos. Criador e criatura, né, não estão desconectados. Nós perdemos a sintonia com o Criador e precisamos restabelecer essa sintonia. Então, é nesse sentido. E o processo da transformação é algo que precisa ser realizado em nós. Porque em sede de ascese, de ascensão espiritual, não é só o conhecimento que importa, mas é o conhecimento realizado. O conhecimento realizado. É nesse sentido. Eu preciso realizar em mim os ensinamentos, aqui no nosso caso, dos Espíritos. É nesse sentido. É um trabalho que não é fácil, né? Num primeiro momento, não é fácil. Até porque a doutrina espírita, ela está assentada sobre os postulados do Evangelho crístico, né? Não fosse assim, o próprio Emmanuel nos explica, não fosse assim, ou seja, a doutrina espírita calcada sobre o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita seria uma inegável e profunda filosofia de existência, como tantas outras que existem por aí, né? E no caso do Espiritismo, veio o Evangelho como seu fundamento maior. Tanto que nós temos, dentro da própria codificação de Kardec, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é isso? Bem, tudo flui e nada permanece. Isso já era identificado desde sempre. Desde sempre. Heráclito de Éfeso, que é o filósofo, né, que explicou isso para nós no século VI antes de Cristo, né, antes de Cristo, Heráclito viveu entre os anos de 540 e 470 antes de Cristo. Então ele diz assim: tudo flui e nada permanece. E aí, se nós pensarmos só nessa frase, ela é muito profunda. Ela é como se fosse a pontinha de um iceberg, mas que tem toda uma estrutura embaixo, na profundez das verdades que ela encerra, que nós demandaríamos aí bons tempos para tentar compreendê-la na sua plenitude. Tudo flui e nada permanece. Inclusive, nós também não permanecemos. E não permanecemos não é nesta vida. Não permanecemos a cada instante da nossa vida. A cada instante. Por quê? Porque se a transformação interior é um pouco mais demorada, a transformação da aparência, da forma, que é o nosso corpo, ela ocorre, sem que nós percebamos, ela ocorre ininterruptamente. Basta nós pensarmos que as células, né, que se alteram em prazo de dias. Outras demoram um pouco mais, mas o corpo físico, biológico, está em constante movimento, em constante transformação. Interiormente, nós precisamos buscar também essa transformação. Isso é mais difícil, porque tem um elemento aí que ainda é muito presente e exerce sobre nós uma força ainda muito grande, que nós chamamos de ego. De ego. O ego realmente
ele é necessário, né? Se não fosse, nós não teríamos um ego, né? Tudo que Deus cria, segundo o Espírito Miramês, é fantástico. Tudo que Deus cria já é perfeito na sua origem. Ué, mas o Espiritismo não diz, né, a doutrina espírita, Kardec não diz que nós vamos atingir a perfeição. Como então já somos perfeitos? Né? Se nós vamos atingir a perfeição. Nós já somos perfeitos desde a origem, sim. Tudo que Deus cria é perfeito. Nós trazemos essa perfeição em nós de forma latente, como sementes. O que nós precisamos, mais uma vez, é realizar essa perfeição que já há em cada um de nós. E aí, o nosso ego, né? Por quê? Porque ainda está sonolento, ele imagina ou ele se coloca como o centro de tudo. Né? Nós tivemos a fase do geocentrismo, né? Quando se imaginava lá desde Aristóteles que a Terra era o centro do universo. Aí depois, mais recentemente, no século XV, com Copérnico, depois Galileu Galilei, Giordano Bruno, e agora, mais do que nunca, né, com a ciência, na verdade, a Terra gira em torno do Sol, então é o heliocentrismo, mas nós não abandonamos o homocentrismo, né, ou o egocentrismo. Esse nós não abandonamos e parece que não queremos abandonar. Né? Então nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque nós somos um micro-universo. Nós somos um micro-universo dentro de um macro-universo. E nós precisamos, e isso quem vai dizer é Irmão José, num livro maravilhoso, psicografado por Carlos Bacelli. Irmão José viveu ao tempo de Cristo, segundo consta, ele teria sido discípulo de João Batista, o evangelista. Então ele conviveu naquela época, né, uma das encarnações dele, e ele vai dizer algo fantástico para a nossa reflexão. Ele vai dizer que todo o drama do ser humano consiste em harmonizar a sua consciência, o seu microcosmo, com a consciência una, universal, o macrocosmos. Então, quando nós harmonizarmos a nossa consciência individual com a consciência do Criador, nós teremos dado um largo passo na direção da nossa evolução. Então, percebamos todas essas orientações, todas essas instruções que esses nossos irmãos maiores nos legaram, nos trazem, vencendo distâncias, né? E não são distâncias físicas, essas são até relativamente fáceis, né? Pela tecnologia, mas são distâncias vibracionais, né? Um espírito que está num plano de evolução maior, ele está vibrando, né? Seu gradiente energético é muito alto. Então, para ele rebaixar esse nível frequencial e vir aqui no nosso planeta, né, projetar a sua consciência aqui, isso requer muito esforço e também muito amor da parte deles. Então, são ensinamentos que nós precisamos realmente prestar atenção, porque esses ensinamentos têm muito a nos dizer. E nós precisamos, então, diante da doutrina, fazer esses estudos, conforme é dito para todos nós, realizarmos esses estudos de uma maneira, e aí eu vou me referir a Miramês. Miramês fala assim, que nós precisamos sempre, diante do estudo, agirmos com perseverança, com entusiasmo e com alegria. Perseverança, entusiasmo e alegria. Realizando esses três ingredientes, por assim dizer, nós estaremos sim
realizando, né, de outro lado, o estudo necessário. Mas percebamos, quando nós vamos verificar o que significa cada uma dessas palavras, nada tem a ver com o que elas significam aqui no dia a dia. Aliás, quando nós nos cometemos a esses estudos, quando nós realizamos esses estudos, nós precisamos dar atenção a cada uma das palavras. Porque os espíritos sábios, né, que são, eles não vão colocar palavras ali desnecessárias ou sem qualquer significado. Sem qualquer significado. Então, quando ele diz entusiasmo, alegria e perseverança, a perseverança, a origem da palavra nasceu como o prefixo per significa algo no mais alto grau. Por exemplo, perfeição. É um fazer no mais alto grau. Perfeição. No caso, perseverança, perseveros, severo. Mas não severo com o outro, que nós estamos acostumados a ser, né? A todo momento. Não, é severo consigo mesmo. É no mais alto grau de severidade em relação a si mesmo. Isso é a perseverança. Não é algo que você tenta fazer toda hora, teimosia. Não, não é isso. Perseverança é cumprir com o seu propósito, sendo severo consigo mesmo, dentro daquele propósito. Entusiasmo. Entusiasmo não é aquele arroubo, né, do primeiro momento. Não. Entusiasmo. Aí já vem do grego. Em theos, né? Em Deus. Entusiasmo, uma pessoa que age com entusiasmo nesse sentido, age como se Deus, né, estivesse junto com ele. Ou ele estivesse junto com Deus. Isso é o verdadeiro sentido da palavra entusiasmo. Não é aquele, né, num primeiro momento, aí daqui a pouco já esfria, né? Não, não é isso. Entusiasmo é a presença de Deus. É a consciência dessa presença. Porque Deus está presente em nós a todo momento. Nós precisamos apenas ter a consciência dessa presença. Né? Aliás, irmão José vai dizer também isso. Ele fala que consciência é a presença do Criador na criatura. Olha que lindo isso. Consciência é a presença do Criador na criatura. Ou seja, Deus está no interior de cada um de nós. Sempre esteve como uma projeção, como uma centelha, como uma fagulha. Né? Mas nós precisamos ter a consciência dessa consciência maior, no fundo de nós mesmos. E essa consciência é que quanto mais nós ampliamos a nossa consciência, que caminha para dentro sempre, né? Porque todo caminho de realização espiritual, ele é interior. Ele pode até começar exteriormente. Pode até começar exteriormente, com a ajuda de alguém, de um livro, da própria doutrina. Mas chega um momento, inevitavelmente, que ele aponta para dentro e dali não sai mais. Por quê? Porque a realização, ela é individual. Ela é individual. O caminho é para todos, mas a caminhada é singular. Né? Tanto que Pitágoras, um outro filósofo da antiguidade, ele, século VI também, antes de Cristo, ele dizia que você deve ajudar sempre o seu irmão a se levantar, mas jamais dê um passo por ele. Parece rígido demais, né? Mas por quê? É exatamente nesse sentido. O caminho é único. O caminho é para todos, mas a caminhada, ela é singular. É nós que temos de realizar o caminho. Ninguém vai fazer por nós. Nem que queira fazer. Não vai fazer. Não consegue fazer. Por quê? Porque cada um é único, né? E cabe a ele promover a sua própria ascensão espiritual. Ninguém vai fazer por ele.
Nem Jesus fez por aqueles que estavam a seu lado. Não é assim? Não fez, porque não está nas leis maiores da criação. Tudo é regido, o universo tudo é regido por leis. Leis físicas, né, materiais, e leis espirituais, leis morais. É nós que precisamos nos aproximarmos do Criador. Ninguém vai aproximar do Criador por nós. Vai lá à missa ou vai lá a palestra no centro, né, e reza por mim. Né? Geralmente acontece isso, né? Não, quem tem que fazer essa oração somos nós mesmos. Não que a oração para outrem não seja válida, claro que é, né? Mas a maior oração é aquela que a própria pessoa realiza da forma que ela encontrar, mas vestida, carregada de sentimento. Principalmente o da humildade. Seja feita a vossa vontade, né? E não a minha. Esse é um dos fundamentos da oração de Jesus, né? E geralmente nós queremos que que a nossa vontade se imponha, não é isso? Por quê? Porque às vezes nós somos resistentes àquilo que nos acontece. Muitas vezes até nós maldizemos o próprio Criador. Ah, Deus se esqueceu de mim. Não, não é assim. É a vontade de Deus que está sendo cumprida. Como? Através das leis eternas e imutáveis. Uma delas, ação e reação. Ação e reação. Então, a percepção dessas grandezas que estão aí no universo, essa percepção faz com que nós, além de nos tornarmos mais humildes, né, faz com que nós reconheçamos esse poder superior e que nos convida a todo momento para que nós cresçamos também dentro dessa compreensão. E tem mais um detalhe que a espiritualidade nos explica. Essas verdades que nós buscamos, as verdades espirituais, né, essas verdades que importam à economia do espírito, essas verdades, por mais nós as busquemos, né, em essência, são elas que nos buscam. Por quê? Porque só tem acesso a essas verdades sublimes por um processo que se chama humildade. Porque a humildade não é subserviência, não é isso. Humildade, já se diz em profundas filosofias, humildade é o controle da força. Humildade é o controle da força. Então, só o espírito humilde é que se habilita para essas verdades sublimes. Não há resultado com a soberba, com a prepotência. É como se as verdades estivessem lá escondidas. Vão continuar se escondendo de nós. Porque só os humildes, não é só os humildes herdarão a terra? Não é isso? Né? Então, é nesse sentido. Então, nós precisamos estar atentos a essas mensagens que a espiritualidade nos traz. Né? Nós vivemos num momento maravilhoso. Todos os momentos são maravilhosos. Né? Mas, especialmente, os momentos atuais, porque nós nunca tivemos tanta informação sobre a vida futura como nós temos agora. E a doutrina espírita veio tirar esse véu para nós que eu digo aqui do Ocidente, né? Por quê? Porque no Oriente já se conhece sobre isso há muito tempo. Né? Por exemplo, a reencarnação, a questão da reencarnação. Não é a doutrina espírita, não inovou falando da reencarnação. Ela existe como lei natural, né? Mas
ela trouxe para nós, ocidentais, materialistas que somos, né, característica, né, do ocidental, materialistas, então ela trouxe algumas verdades, a doutrina espírita trouxe algumas verdades, dentre elas a da reencarnação. Mas isso já está, por exemplo, esculpido na sabedoria védica, por exemplo. Lá no Bhagavad Gita, né, acho que os amigos já ouviram falar desse livro, milênios antes de Cristo, já está lá, no capítulo, ele chama de verso lá, né? No verso 2 e no verso 12 e no verso 23. Está lá sobre a reencarnação. Né? Isso milênios antes de Cristo. Né? E agora a doutrina espírita nos trouxe de forma aberta, né, sobre a reencarnação. Né? E essa certeza, essa consciência de que a vida continua, ela nos traz, conforme a própria doutrina espírita nos mostra, nos traz a esperança. Ela nos traz a esperança. Por quê? Porque tudo que nós fazemos vai sensibilizar uma vida futura. Né? Lá no Oriente é chamado de karma isso, né? Mas aqui não. Dentro da doutrina não é com esse nome. Mas, enfim, essa reencarnação nos mostra que a vida prossegue. E tudo que nós fizermos agora vai ter um reflexo depois. Vai ter um reflexo. Olha quanta responsabilidade. Por isso que muitos ainda, infelizmente, acabam, num primeiro momento, se empolgando com a doutrina espírita, com o ensinamento dos espíritos. Por quê? Porque vai trazer muitas informações que ele ansiava por essas informações. Mas só que num segundo momento, acabam se afastando. Por quê? Porque essas informações trazem responsabilidade. Aliás, a própria espiritualidade diz para nós, instruir-se é responsabilizar-se. Instruir-se é responsabilizar-se. Então, a instrução que não gera a responsabilidade causa medo. Causa medo. Né? Fica só no plano do intelecto. E não é assim. Esses ensinamentos nós precisamos verter do intelecto para o coração. Para o coração. Que é onde realmente nós aprendemos. Aprendemos de forma permanente. Por quê? Porque nós, em questões de ascensão espiritual, nós precisamos sentir o conhecimento. Sentir o conhecimento. Não é ficar sabendo sobre determinado conhecimento, mas é sentir ao caminho interior de novo, ao processo da transformação. Então, Deus, por exemplo, o Criador, precisa ser sentido. A nossa consciência precisa sentir essa consciência maior. Então, essas verdades precisam ser sentidas. E como que se sente, se não com o coração? E não estamos falando do coração físico. Claro que não. Mas o coração espiritual, como esse centro da vida, como esse centro de convergência das forças superiores. É com esse coração que nós estamos falando. Então é preciso realmente que nós, quando estivermos diante desses estudos, nós sintamos toda a verdade que está ali. Senão, vai ficar no plano apenas intelectivo. Não filtrou para o coração. E aí fica só no processo intelectual. Então é muito sério, a doutrina espírita é muito séria. Né? Ela não está lá, como no começo, só sob o aspecto fenomênico. Né? Para impressionar os 5 sentidos exteriores. Não, ela
traz, e foi isso que Kardec identificou, né? Ela traz conteúdos de ordem moral indispensáveis para a evolução do ser humano. É nesse sentido. Então, a doutrina, ela, como esse corpo de conhecimento que nós falamos, ela propõe, né, por esse breve preâmbulo, ela propõe para todos nós a transformação. Por quê? Conforme o próprio Emmanuel disse, né, nós estamos diante de um corpo de ensinamento que tem por fim precípuo, né, esclarecer as almas. Esclarecer as almas. Aliás, foi numa comunicação de 1935, né, Emmanuel disse assim, né, numa reunião lá com Chico Xavier: meus filhos, Emmanuel dizendo, a fenomenologia espírita não objetiva, maravilhar os vossos olhos. O que me ocorre dizer, continua Emmanuel, o que me ocorre dizer é que deveis guardar do observado as vossas conclusões morais. Olha que bonito, né? Então, além de guardar ali uma roupagem de profunda filosofia, e né? Mas traz um ensinamento maravilhoso para todos nós. Aliás, a filosofia, né, que é ser amigo da sabedoria, né, dessa sabedoria, não a filosofia intelectualizada. Aliás, é isso que dá força também, né, para esses ensinamentos, porque não é uma filosofia intelectualizada, ela é uma filosofia que decorre da prática. Interessante, né? Parece paradoxal, mas é uma filosofia que decorre da prática. Então, esses ensinamentos, eles são a própria prática do ser humano, né? São a própria prática do ser humano. Não é alguém que está intelectualizando sobre algo, não. É alguém que vivenciou aquilo e está trazendo para nós. São irmãos que já passaram por aquele caminho que nós estamos tentando passar, né? Então é nesse sentido. Meu Deus, não saí do primeiro aqui. Aqui é só um resumo, né, do que nós estamos falando, e só isso aqui daria mais de uma palestra. A vida, podemos ver lá que é V, um V maiúsculo, né? A vida maior, né? Não é a vida individualizada, mas é a vida do universo. É nesse sentido, a vida, a criação, toda a criação, né? A vida, emanação do Criador, manancial sublime de forças potenciais, porque Deus cria tudo perfeito, né? Manancial sublime de forças potenciais, desprende-se de seu berço celeste e descreve sua inestancável epopeia nas sendas da eternidade, estagiando por roteiro inarredável nos domínios do espaço-tempo. Nós estamos presos aqui no espaço-tempo, nessa dimensão de espaço-tempo. De onde, enriquecida de seus tesouros, ou seja, após recolhermos as experiências que a matéria vai nos oferecer, recolhidas então essas experiências, a vida transcenderá de seus limites, ou limites do espaço-tempo, né? Transcenderá de seus limites e retomará seu voo infinito afora, cada vez mais consciente do propósito e destino divinos que tem por missão realizar. Nessa epopeia, quais faróis imperativos de direção rebrilham o estudo, o serviço e a gratidão. O estudo, o serviço e a gratidão. Lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do Cristo Consolador, o Espírito Verdade vai nos dizer, né? Assim, espíritas, primeiro mandamento, amai-vos.
e depois instruí-vos, não é assim? Então tá lá. O estudo, o serviço e a gratidão. Serviço. Lá no livro O Consolador, né? O Consolador de Emmanuel, aliás, é um livro fantástico também, é um livro escrito em 1941 por Emmanuel. Lá na questão 119 é perguntado para esse benfeitor qual seria a melhor maneira de nós, digamos assim, acelerarmos o nosso processo de evolução. É perguntado qual seria a melhor maneira. E Emmanuel, brilhantemente, como sempre, responde. Ele vai falar, né? Nós desconhecemos fórmula mais elevada e mais bela, fórmula mais elevada e mais bela que a do esforço próprio. Dentro da humildade e do amor. Emmanuel responde. Então, a espiritualidade desconhece algo diferente para essa ascensão que não seja o próprio esforço. O próprio esforço. Aí Pitágoras dizendo de novo, né? Não dê o passo pelo seu irmão. Gratidão. Gratidão nós vamos encontrar lá em Paulo de Tarso, né? Na primeira epístola aos Tessalonicenses, né? Lá no capítulo 5 e no versículo 18, né? Ele vai dizer assim, em tudo dai graças, né? Mais ou menos assim. Em tudo dai graças, sem exceção, em tudo. A gratidão, ela é um sentimento que deveria estar presente em cada instante da nossa existência. Se nós formos pensar na energia divina que está presente em tudo, que nos sustenta, ainda que nós não façamos nada, fiquemos quietinhos aqui, tem uma energia divina que está nos sustentando. Sustenta desde o mais sábio, né, ao mais não tão sábio. Sustenta a todos com uma inteligência, essa energia, com uma inteligência que nós não temos a menor condição de compreendê-la, né, na sua plenitude. Quanto mais na sua completude. Né? Por quê? Porque é uma energia que parte da mente do Criador e o universo ele é mental. Universo mental. Não só esse, mas todos os demais. É uma energia, então, que parte da mente do Criador e vai se desdobrando, ela vai se gramaturando e atende a todas as criaturas, seja qual seja o grau de evolução em que essa criatura se encontra. Nem mais, nem menos. Né? Olha que percebamos que é algo maravilhoso que é isso. Né? Se nós olharmos uma planta ali fora, por exemplo, né? Se nós olharmos uma árvore, nós vamos dizer que é uma árvore. Né? Mas será que nós estamos olhando para a árvore? Nós estamos vendo a sabedoria divina atuando naquela árvore? Não. Por quê? Porque nós ainda estamos afeitos, ou melhor, não estamos acostumados a penetrar na essência de tudo. Nós nos contentamos com a forma ainda. Né? Então, quando nós olhamos no exemplo uma árvore, nós vamos dizer que é uma árvore. Mas por quê? Porque nós estamos olhando a forma. A forma. Mas e a energia, a sabedoria divina que está presente na essência daquela árvore? Isso nós não compreendemos. Cada célula
daquela árvore, que começou dentro de uma semente. Aliás, a semente já tinha árvore, né? A semente já possuía a árvore dentro dela. Cada célula que começa a se desenvolver com uma sabedoria tamanha que cada uma delas sabe qual a função que vai realizar naquela árvore. Coloração, tessitura, folhagem, galharia, raiz, tudo. Cada célula tem a sua função. E ninguém precisa ir lá falar, você vai para cá, para lá. Não. É tudo de forma divina que acontece. A seiva que depois vai migrar para toda a árvore. Né? A absorção da luz que depois vai lá para as raízes. Né? Será que nós paramos para pensar nessa grandeza, nessa beleza que é essa vida da qual nós participamos? Que dirá a própria formação do corpo biológico. Né? Oi? Aqui, ó. Fotossíntese, né? Ah, sim, a fotossíntese. Isso. Sim. Sim, ela captura a energia vital. A energia vital. O próprio corpo biológico nosso, nós já paramos para pensar na engenharia, né? Na engenharia que é o nosso corpo. Nós recebemos um corpo fruto de milhares e milhares de anos em evolução. Simplesmente nós, como espíritos, nós recebemos esse corpo para desenvolver a nossa evolução aqui na Terra. Um corpo que tem aproximadamente 100 trilhões de células, em média. Se formos falar em átomos, né, segundo a ciência, é algo em torno de 7 octilhões. Né? Vamos pôr o número 7 aqui e depois 27 zeros para lá. De átomos. Né? Mas fiquemos só nas células, que são 100 trilhões. Todas trabalhando em harmonia. O que acontece numa célula do cabelo é comunicado para a célula que está lá na extremidade do corpo. Quando uma célula está defeituosa, todo o sistema sabe e procura ajudar de alguma maneira. Né? As células se renovam, cumprem a sua vida ali. Nós estamos falando em células, mas são vidas também. São microvidas. Cada célula é uma vida. E mais, cada átomo é uma vida. Cada átomo tem a sua própria consciência. Cada átomo tem a sua própria consciência. E nós já estamos com uma consciência bem maior que a consciência do átomo. Nós como seres humanos. Porque já fizemos um percurso de evolução. Né? Então, percebamos a grandeza que é essa nossa existência, né? Atendendo ao propósito divino. Porque também nós, conforme está lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, né, vai dizer que, perguntado assim, qual é o objetivo da encarnação? Qual é o objetivo da encarnação? E eles respondem, de uma maneira geral, 2 objetivos principais. Primeiro, a própria evolução, o atingimento da perfeição. E esse vai ser sempre uma perfeição relativa, jamais uma perfeição absoluta, sempre relativa. Atingimos esse nível, ou esse estágio de evolução comportada, ou comportado, o estágio, na nossa faixa aqui terrena, de terceira dimensão, nós passamos para outros ciclos de evolução. E ela não se detém jamais. A evolução é ao infinito. É ao infinito. Né? Só de pensar nisso, né? Meu Deus, é difícil até de pensar, né? Algo que vai ser para sempre, por todo sempre. O nosso processo de evolução. Se aqui, né, com a nossa consciência, nós já realizamos maravilhas, e realizamos, né? Imaginemos quando nós estivermos num nível mais avançado de consciência. O que nós poderemos realizar? Né?
E o segundo objetivo, segundo a própria espiritualidade, é justamente sermos criadores junto com o Pai. Ou seja, sermos co-criadores. É trabalharmos em prol da criação. Trabalhando em prol da criação, estaremos trabalhando para nós mesmos. Olha que bacana, né? Então é nesse sentido, né? Cada célula do nosso corpo é uma vida, cada átomo é uma vida. Aliás, Buda, né, Siddhartha Gautama, ele já dizia algo maravilhoso, ele nos ensinou algo maravilhoso. Ele dizia assim, aquele que vive só para si, vive para o sofrimento. Siddhartha Gautama, que foi esse Buda, ele viveu no século VI também, antes de Cristo, né? Ele dizia assim, aquele que vive só para si, vive para o sofrimento. É o eco, né? Pois tudo o que vive há de viver para algo maior. Olha que bonito. Tudo o que vive há de viver para algo maior. Então pensemos nas células do nosso corpo. São vidas que, né, foram juntadas para a formação do nosso corpo. Elas estão dando sustentação ao nosso corpo. Elas são vidas também em evolução. Quando o corpo, perece, o que vai acontecer? Desagrega-se, né? As células, digamos assim, guardaram a experiência daquela sua jornada, né? E se dissolvem em átomo, porque essa também é uma lei da natureza. Tudo que é composto há de retornar à singularidade. Tudo que é composto há de retornar à singularidade, porque o progresso é singular, né? Nossa, meu Deus, eu vou parar já por aqui, né? Mas eu espero que tenha trazido para os amigos alguma reflexão, né? Esse foi o objetivo maior, é trazer a reflexão, porque é isso que importa para todos nós, é refletirmos sobre esses valores imperecíveis da vida, da existência, é isso que importa. E só o conhecimento que nos auxilia nesse processo, esse conhecimento sério, esse conhecimento honesto, né? Nós precisamos sempre estar atentos àquilo que a espiritualidade nos lega a todo instante através da literatura, né? Porque são irmãos maiores que já passaram, então, pelos caminhos que nós estamos percorrendo agora. Já conhecem, portanto, o caminho, conhecem os atalhos e falam para nós desse caminho, desses atalhos, e muitas vezes nós não ouvimos, né? Não ouvimos. Mas, enfim, o processo é o processo da transformação. É o processo da transformação. Não há como mudar permanecendo o mesmo, né? É triste quando a gente ouve assim, eu nasci assim e vou ser sempre assim. Não, não é. Infelizmente não é assim, né? Não, nem que nós queiramos, porque chega um momento, se nós temos o livre-arbítrio, ele é relativo, chega um momento em que, se nós não formos, né, a própria lei de evolução vai fazer com que nós adiantemos. Nesse caso, indo, de repente, para um mundo, para nós começarmos a jornada aí com as experiências que nós já temos. É a fase da transição que nós nos encontramos, né? Então, assim, quero agradecer aos amigos pela atenção, né, pelo respeito, que foi recíproco. Espero, assim, firmemente ter contribuído de alguma maneira, ainda que minimamente, com os amigos nesse despertamento, nessa busca. Todos somos buscadores, todos estamos buscando, né? E quando nós passamos a buscar os convites, eles aparecem. Os convites aparecem. Convites que eu digo são esses... são esses
são essas visões que nós passamos a ter, seja em livro, seja numa conversa, enfim, porque nós passamos a estar atentos, passamos a estar aptos a identificar, então, esses caminhos. É nesse sentido. Então, todos somos jornadeiros da vida eterna. Quero agradecer aos amigos, né, aí de novo pela atenção, e acho que é isso, Luiz. O tema é amplo, daria para ir muito para frente, mas tá bom por hoje. Obrigado a todos. Em nome da UNSI, da Municipal de Garça, gostaria muito de agradecer ao Luiz por ter feito o convite ao Carlos Alberto Leme, porque é um expositor que eu não conhecia ainda, e foi um prazer imenso conhecê-lo, porque a palestra realmente é de uma profundidade enorme, faz com que a gente venha refletir realmente sobre esse tema tão importante para nós. Porque qual que é o nosso objetivo de vida, da vida? É justamente transformarmos em um ser melhor a cada dia. E as reflexões que ele trouxe aqui hoje é para levarmos para os nossos lares e pensarmos a todo instante. Então, muito obrigado, Carlos. A palestra realmente é um conteúdo excelente. Muito feliz de conhecê-lo. Que venha muitas outras vezes aqui para o nosso ciclo de palestras, né, das nossas casas espíritas. E foi realmente um prazer. Muito obrigada por esses momentos tão preciosos, né? Porque a gente estuda e é tão bom quando a gente ouve outros companheiros, né, de jornada, de aprendizado do doutrina espírita, trazendo reflexões que batem, né, com aquilo que a gente está refletindo sempre e vem nos fortalecer cada vez mais. Muito obrigada, Carlos. E nosso agradecimento a todos vocês que vieram para prestigiar essa palestra. É um ciclo de palestras, né, foi colocado anteriormente. Hoje nós estamos tendo a segunda palestra do ciclo, aqui no CPA, que nós tivemos a primeira palestra na sexta-feira do Allan Kardec, e o ciclo de palestras continua. Nós teremos na próxima terça-feira, agora eu vou olhar para o livro, porque eu não lembro tudo de cabeça, né? Então, na próxima terça-feira, nossa palestra será em Lupercio. Então, já fica o convite a todos vocês, né, para nos encontrarmos lá. O tema será Em Tudo Dai Graças. O Centro Espírita é Maria de Nazaré, em Lupercio, no dia 17. Depois, nós teremos no dia 23 de outubro, dando continuidade ao ciclo de palestras, uma segunda-feira, com o tema Amai os Vossos Inimigos, com Cléo Siqueira. Esqueci de falar o nome da expositora lá de Lupercio, gente. É a filha da Odete, né, que é de Lupercio, a Fernanda Arão, né? Aranão, é isso. E, então, no dia 23, a palestra será aqui em Garça, no Caminho de Damasco, o tema Mais Vossos Inimigos, com Cleomara, né, a Cléo Siqueira, no Caminho de Damasco. Então, vamos lá todos no dia 23, lá na segunda-feira, no Caminho de Damasco. No dia 26 de outubro, numa quinta-feira, a palestra será em Gália. Eu já fico o convite para vocês para estarem lá conosco novamente. O tema, o sacrifício que agrada a Deus. O expositor será Orlando Dias Oliveira Júnior, no Centro Espírita Discípulos de Jesus. E para encerrar o ciclo de palestras, nós teremos a palestra no dia 27 de outubro, numa sexta-feira, com o tema Em Busca da Felicidade, com Fernanda Garcia, no CEPAC, aqui em Garça, novamente. Então, fica o convite a todos. E também, mais um convite, nós teremos agora, no dia 22 de outubro, o encontro regional, que é o encontro de dirigentes e trabalhadores espíritas da regional de Marília, da USE Regional de Marília. Esse evento, para quem não conhece, ele é feito anualmente. Então, assim, um ano em Garça, outro ano vai para Tupã, outro ano Marília, depois volta para Garça novamente. Então, esse ano é em Garça.
Então, é muito importante a participação de vocês. É um evento que nós recebemos companheiros de Marília e também de Tupã, né? E é muito importante que nós, de Garça, Galho, Perto, da região, estejamos ali participando. O tema será preconceito e espiritismo. E nós teremos 2 expositores. O Paulo Lodge, acho que aqui muitos conhecem o Paulo Lodge, vai tratar sobre o preconceito na visão espírita e psicológica. E nós teremos o Birajara Maíndiger, que vai tratar sobre o preconceito na visão espírita e jurídica. Vai ser um evento muito gostoso, começa às 8 horas da manhã, a recepção, né, o café da manhã, depois nós teremos a abertura do evento, teremos coral, depois teremos as palestras, atividades, né, dinâmica, onde vocês poderão formular perguntas para serem respondidas posteriormente pelos expositores no final da tarde. Será cobrada uma taxa de almoço, a inscrição é gratuita. Quem quiser almoçar no local, aí será cobrada uma taxa de almoço, R$ 35. As inscrições já estão abertas, o link da inscrição já está sendo divulgado. Caso alguém não tenha acesso ainda, procure o dirigente da Casa Espírita ou peça ajuda para nós mesmos. Nós mesmos, a gente ajuda vocês a fazer a inscrição, tá? É muito importante a participação de todos vocês. Esperamos nos encontrar, né? Encontrar todos vocês lá, tá bom? E para encerrarmos, né, a nossa reunião, não esqueci nada não, né, Vitor? Ah, tá, mais uma coisa. Para esse evento, como tem uma despesa, né, nós vamos fazer o evento no Tênis Clube aqui de Garça, então nós temos que alugar o local, né, que não é uma entidade filantrópica, né, então a gente tem que pagar o local, então a gente tem que angariar fundos para isso. Então nós vamos fazer agora para o sábado, próximo sábado, a venda de pudim. É um pudim de 4 leites, né? Creme de leite em pó, creme de leite e leite condensado. É uma delícia o pudim, R$ 35. E é só avisar que a gente coloca ali na lista e é só pode pagar na hora, lá no Lar Vermelho, e retirar das 10 até 1h da tarde no sábado. Tudo bem? Quanto recado, né? Então, agora... Ah, tá. Aí do CPA vai ter a pizza, né, Luiz? Dia 28, né? Acho que já está sendo vendida aqui, já estão sendo vendidas as pizzas também. Ah, tá. E o Luiz está avisando que daqui a pouquinho nós teremos, a gente pode sair para... Nós tivemos alimento espiritual, depois a gente vai ter o alimento material do nosso corpo. R$10 por pessoa. Ah, não, isso é caro. Gente, então, para um bilhete da pizza tem direito ao lanche. Agora nada de correto, Luiz. Bom, gente, então, muito obrigada a todos vocês. Eu vou... Luiz, você quer ler a prece? Então, Vitor, você pode fazer a prece para a gente, Vitor? Pensando no ato maior, o ato maior que é o arcanjo, o negócio vai longe. E como vai? Bom, vamos levar nosso tempo, agradecendo essa oportunidade, estarmos reunidos e compartilharmos com os amigos um tempo estudando a respeito de nós mesmos. O que nos cabe fazer para estarmos de bem conosco mesmo, com Deus. Agradecendo toda essa convivência maravilhosa, companheiros que nos incentivam a conviver melhor, a aprender, a termos feito, para chegarmos um dia a estimar, mais adiante aprendemos a amar. Mesmo todos que estão à nossa volta, e ao universo como um todo. Pai nosso,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Na terra como no céu. O pão nosso de cada